Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre impactos ambientais de interferência climática. Bom, se a gente levar em consideração o que é um impacto ambiental? Um impacto é algo que causa um certo problema para a ordem já estabelecida. Quando há um impacto, há uma mudança abrupta, uma diferenciação daquilo que já acontece. Então, o impacto ambiental vai acontecer quando nós temos uma diferenciação das características naturais da paisagem, do meio ambiente. E quais são eles? Quando falamos de características climáticas, nós vamos ter 4 principais. E claro, temos efeitos de alguns deles. Nós vamos ter aqui o efeito estufa, a chuva ácida, as ilhas de calor e a inversão térmica. Quando a gente começa a falar sobre esses impactos, a primeira coisa que a gente pensa já é efeito estufa. Porque é o que mais está na moda, o que mais acaba sendo sempre visto. A poluição gera o efeito estufa. Mas afinal, efeito estufa? Para começar, o que é uma estufa? Normalmente uma estufa é algo que a luz acaba entrando, aquece algo dentro, porém esse calor não consegue sair. Isso é uma estufa. Normalmente, até a fonte de calor pode estar ali dentro dessa proteção térmica. Basicamente, o efeito estufa é um elemento dessa maneira. Quando nós temos aqui uma quantidade de carbono que vai fazer um tampão na atmosfera, fazendo com que a luz acabe chegando até a superfície, seja refletida em forma de radiação térmica, mas ela é barrada por essa mesma camada de carbono que a luz passou. Então ela é um grande problema, mas ela é natural. Ela é natural. É ela que vai dar aquela condição de normalidade, de calmaria para as condições de vida na Terra. É ela que não vai deixar a temperatura tão hostil em todo o planeta. Porque se não fosse essa camada de carbono na atmosfera, naturalmente falando, a temperatura média da Terra seria de mais ou menos 50 graus negativos. Você tem ideia o que é então essa camada de carbono do efeito estufa? Seria, fazendo aqui uma metáfora mais simples, seria aquele lençolzinho que você dorme no momento do verão. Porque por mais que você esteja lá uma temperatura agradável para a época do verão, sempre é bom dormir com algo coberto. E claro, você não vai dormir com cobertor, você vai dormir com um lençol, algo só para te dar um conforto. Então, o efeito estufa, naturalmente falando, ela vai dar esse conforto térmico para o planeta. Agora, quando há a industrialização bastante forte, os meios de transporte emitindo muito dióxido de carbono na atmosfera, essa camada, que era só aquele lençolzinho fino, agora vira um edredom muito grosso. E você no verão, obviamente, não vai dormir com aquele cobertor muito felpudo, muito grosso. Por quê? Porque vai te deixar mal, vai fazer você passar mal. Porque ele não vai te dar conforto, ele vai te dar uma sensação ruim de calor intenso. É isso o efeito estufa. Você não vai conseguir dissipar a temperatura, você vai aquecer e ela vai ficar retida. Então, é essa a ideia do efeito estufa. Então, vai chegar a luz, vai refletir, vai irradiar, porém essa camada, por ser muito grossa, não vai deixar que a temperatura seja dissipada, deixando as áreas locais cada vez com maior temperatura, vai ficando quente. Isso eu estou falando em escala local. Se a gente coloca o efeito estufa em escala global, nós vamos ter um fenômeno ainda mais complicado, que aí não vai ser um fenômeno só de tempo, vai ser um fenômeno climático, vai ser um fenômeno com o aquecimento global. E aí a gente pensa nesse mesmo efeito estufa em todo o planeta, imagine aqui o nosso globinho, todo o planeta então com uma proteção, tipo uma estufa, e todos os lugares onde nós temos aí áreas de calotas polares começam a gerar um degelo. E esse degelo vai fazer o quê? Vai gerar uma diminuição aí das características dos recursos hídricos nas áreas polares,
e ao mesmo tempo vai gerar um aumento dos níveis dos oceanos. Esse aumento dos níveis dos oceanos, causado pelo aumento da média temperatura global, vai causar o quê? Avanço dessas águas nas áreas costeiras. As cidades de Rio de Janeiro, de Recife, de Vitória no Espírito Santo, vão ser todas tomadas pelo mar. Grande parte dos países da Oceania vão ser alagados e vão se tornar os primeiros refugiados ambientais do planeta, porque eles vão ter que pedir asilo ambiental para outros países. Olhem que coisa interessante. As pessoas que menos geram gás carbônico no planeta são as que mais vão ter o impacto do aquecimento global. Esse é o efeito estufa. Agora, um outro também é a chuva ácida. A chuva ácida, ele tem uma característica interessante. Ela é natural, mas ela é natural próximo de regiões onde há o vulcanismo, áreas vulcânicas. Então o vulcão, quando há a erupção, primeiro ele vai eliminar os gases e as cinzas vulcânicas. Então essa erupção vai entrar em contato com a água que está presente na atmosfera e formar a chuva ácida. Vamos parar aqui para entender? Assim como nas áreas de vulcanismo, as partes onde temos industrialização, grande acúmulo aí de chaminés que exalam gases de nitrogênio e gases de enxofre, com o contato da umidade existente na atmosfera, vai fazer uma reação química e transformar o gás de nitrogênio com o gás de enxofre misturado ao H2O da água, formando então chuvas ácidas, como os ácidos de nitrogênio e os ácidos de enxofre, o ácido nítrico e nitroso e o ácido sulfúrico. Nós vamos ter então essa chuva que vai gerar problemas para a vegetação, gerando um solo menos fértil, gerando aqui uma quantidade menor de nutrientes em todo o solo, impedindo que ela de fato brote de uma maneira mais certa. Numa exposição mais acentuada na pele das pessoas, pode gerar aí queimaduras, manchas. Claro que a chuva ácida não vai cair na pele da pessoa e vai sair derretendo. Não, calma, não é assim também. Mas a grande exposição a esse tipo de chuva com uma certa acidez vai causar aí problemas de pele. É importante lembrar também que todo tipo de chuva já é ácida por natureza. Até a chuva que costuma acontecer numa área rural, ela já tem uma acidez, certo? Porque ela vai ter um nível aí de acidez um pouquinho já mais elevado devido à sua condensação. Mas, quando a gente entra em contato com o enxofre com nitrogênio, aí ela vai ter um pH, um índice de acidez muito maior. Entendido até aqui? Enfim, só para a gente poder entender. As edificações também vão causar problemas, porque quando entra em contato a chuva ácida com um mármore de algumas esculturas, ela vai gerar aí um intemperismo químico. Então, vamos ter uma desagregação química também da chuva ácida nesse tipo de rocha, ou no granito, que vai formar o caulinho, talco, calcário, vai acontecer algumas coisas nesse sentido. Portanto, a chuva ácida também é um elemento natural, mas a acentuação humana vai causar mais problemas. Deixando a chuva ácida de lado, vamos para as ilhas de calor, que de todos eles que eu vou falar aqui, é o único que não é natural. É o único que o homem 100% gera problemas. Como assim 100% gera problemas? Porque vamos entender que a ilha de calor é uma acentuação da temperatura em lugares onde nós temos uma maior urbanização. Então, os microclimas urbanos são alterados devido à impermeabilidade do solo e à grande absorção da luz do sol nos asfaltos. É uma reação por um elemento chamado de albedo, que é o índice de reflectância da luz solar sobre uma superfície. Quanto mais escura for uma determinada superfície, mais ela vai absorver. Quanto mais clara, mais ela vai refletir. E quando é vegetal, ela absorve e transforma isso através da fotossíntese. Então, nas áreas mais urbanizadas, nós vamos ter mais asfalto e concreto, mais escuro, que vai ter mais calor, absorve mais a luz e irradia mais calor, formando nas áreas do centro das cidades temperaturas mais elevadas que nas áreas rurais, que nas áreas periféricas, que não vão ter
que não vão ter aqui uma impermeabilidade total do solo e vão ter também a presença vegetal. Então percebam que nas áreas rurais a temperatura ela é relativamente baixa. Indo para as áreas de periferia, ela já aumenta um pouco. Chega nas grandes metrópoles, nos grandes centros, ela aumenta bastante. Nas regiões dos parques, até mesmo dentro dos grandes centros, a temperatura costuma baixar. E aí chega nas zonas residenciais, ela aumenta um pouco. Percebam então a importância que a luz do sol, em contato com o asfalto, em contato com a natureza, acaba gerando ou aumentando ou diminuindo a temperatura. E esses aumentos nas áreas mais centrais chamamos de ilhas de calor. Para terminar, vamos falar da inversão térmica. A inversão térmica é uma função natural. Ela vai acontecer sempre na época do inverno. Por quê? Porque na época do inverno, normalmente temos uma menor quantidade de chuvas. Menor quantidade de chuvas, as partículas sólidas vão estar mais presentes no ar. E ela vai formar algo próximo como aquele tampão carbônico do efeito estufa. Mas ela vai causar uma diversidade na circulação natural da atmosfera. Quando há um fluxo natural, o ar quente, que fica próximo da superfície, faz obviamente então o aquecimento, torna mais leve e a tendência dele é subir. Quando ele alcança as camadas mais altas da atmosfera, ele vai ficar mais frio e a tendência é descer. Então vai fazer uma troca do ar aqui constante. Agora, quando há esse tampão, na época onde não há tanta chuva, é onde acontece aquela grande poluição, problema no que as pessoas têm muitos problemas respiratórios na época do inverno. Não porque é frio, mas porque nós vamos ter um tempo mais seco, vai dar mais problemas de rinite, por exemplo. Vamos ter aqui uma grande concentração de poluição, onde o ar frio está mais na superfície, não vai conseguir circular. O ar quente vai ficar aqui, ó, na parte intermediária. E a circulação natural vai acontecer somente na média e na alta camada, deixando essa parte aqui sem circulação, gerando cada vez mais poluição. É por isso que em grandes centros nós temos os rodízios dos automóveis, para tentar justamente na época do inverno diminuir essa concentração de poluição aqui, pois nessa época o tempo está mais seco e não tem como lavar o ar. A chuva acaba tirando esse tampão de sujeira. Então dessa maneira vai fazer o quê? Vai gerar uma diminuição em tudo isso aqui. Entendeu, pessoal? Esses são os efeitos então dos impactos ambientais de interferência climática. O efeito estufa, a chuva ácida, a ilha de calor e a inversão térmica. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau, tchau!